Bom dia, povo de Deus, graça e paz. Chegando para mais um Orando a Bíblia, continuando nossas leituras em Amós, orando o que a palavra de Deus tem para nos ensinar e também compartilhando os nossos motivos de oração. Quero cumprimentar você que está chegando aqui. Bom dia, Beth. Deus abençoe você. Bom dia, Dona Vilma. Seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Bom dia, Carlão. Vamos chegando. Jesus te abençoe. Bom dia, Dona Vilma. Saudade da bom dia aqui. Terça-feira nós não tivemos, né? Nós estávamos aí de recesso. Bom dia, Carlão. Mas já estamos de volta. Bom dia, Isabela. Seja bem-vinda. Jesus te abençoe. Jonathan, bom dia. Jesus te abençoe, meu irmão. Vamos chegando. Daqui a pouco nós vamos orar para começar o nosso tempo juntos e lermos a palavra de Deus. Compartilharmos alguns motivos de oração que a palavra de Deus nos confere e também aqueles que nós temos para orar um pelos outros. Bom dia, Wellington, seja bem-vindo. Bom dia, Nelly, seja bem-vinda, Jesus te abençoe. Bom dia, Isabela. Herô, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Vanessa. Isso aí, daqui a pouco chegam mais irmãos aqui. Bom dia a todos, Nelly. Lembrando sempre que duas coisas importantes. Bom dia, Dionéia. Jesus te abençoe. Que essa live depois ela ao meio-dia, ela é postada no nosso canal no YouTube. Então você pode compartilhá-la com outras pessoas. E que também, que enquanto nós falamos, enquanto nós oramos, enquanto nós lemos a Bíblia, você pode escrever aí no nosso chat o seu pedido de oração para nós registrarmos aqui e orarmos uns pelos outros. Eunice, bom dia, seja bem-vinda, Jesus te abençoe. Bom dia, Eustáquio. Seja bem-vindo também, meu irmão. Você pode escrever o seu pedido de oração aí e nós vamos ler juntos aqui. Também você pode enviar esse link agora aí no Instagram para outros contatos que você queira que participem aqui conosco, tá bom? Mas meio-dia a live é repostada lá no Instagram, no YouTube. Aí já não é mais ao vivo, mas para quem às vezes não pode participar de manhã e você sabe, você pode aí passar para que essa pessoa pelo menos tenha contato aí com o nosso conteúdo de leitura bíblica e de oração através da palavra de Deus. Vamos orar agora antes de começarmos, antes de lermos o nosso texto bíblico. A garganta hoje não está muito boa para poder cantar, então nós vamos deixar o violão quietinho ali. Mas orarmos agora antes de começar esse tempo de leitura bíblica é sempre importante. Nós precisamos sempre orar antes de ler a Bíblia. Porque a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. Um dia, Daniel Nunes, Jesus te abençoe. Sobrenome é bom, hein? A Bíblia não é um livro comum, não é um livro qualquer. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. A palavra significa soprada por Deus. Então, ela não se compreende apenas intelectualmente. Apenas usando o nosso intelecto, apenas usando a nossa razão, apenas usando as nossas habilidades ou as nossas inclinações, nossa subjetividade, né, do achismo. Eu acho que isso significa isso, eu acho que isso significa aquilo. Para mim é assim. A Bíblia não é um livro que nós interpretamos segundo a nossa vontade. A Bíblia é a palavra de Deus e ela só se compreende a partir de Deus. Bom dia, Nanda. Jesus te abençoe. Por isso, antes de ler a Bíblia, seja na sua devocional, seja no momento compartilhando com alguém, seja numa pregação, nós precisamos orar, pedindo a Deus não inspiração, porque inspiração é aquilo que é dado para aqueles que foram capacitados por Deus para escrever as Escrituras. Nós pedimos iluminação, para que Deus jogue luz naquilo que está obscuro, naquilo que nós não compreendemos, para que possamos entender com a mente, com o coração e com a vontade.
Bom dia, Sandra. Jesus te abençoe. Então vamos orar por isso. Vamos orar pedindo que Deus nos traga iluminação, entendimento da sua palavra. Enquanto lemos agora de manhã e também em outros momentos do seu dia, quando você for ter a sua devocional, quando você for compartilhar a Bíblia com alguém, que essa iluminação do alto, essa iluminação do Espírito Santo traga entendimento correto das Escrituras e, por consequência, aplicação, vida da palavra de Deus. Bom dia, dona Clarice, seja bem-vinda. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos por essa manhã, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. E agora, Deus, pela oportunidade que teremos de ler a palavra do Senhor. Toda Escritura é inspirada pelo Senhor. Toda a Escritura é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar, nos treinar na justiça e nos fazer perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Agora que vamos ler, ó Deus, uma porção da Tua Palavra, pedimos que o Senhor ilumine nossos olhos espirituais, ilumine nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender, sentir e obedecer a palavra do Senhor. É o que nós oramos, te agradecendo por esse dia e colocando nossa vida diante do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, bom dia, Thaisa e Dona Débora, sejam bem-vindas. Estamos lendo o livro do profeta Amós, quero que você abra comigo lá, profeta Amós, capítulo 3, hoje. Vai apenas do verso 1 ao 15. Amós é um dos profetas menores, ou, segundo alguns comentaristas preferem chamar atualmente, profetas posteriores. São menores não em tamanho e certamente não em importância, são chamados de menores porque o seu conteúdo é menor, porque a porção que eles escrevem é menor comparada com Daniel, com Jeremias, com Isaías, que são chamados profetas, Ezequiel, os profetas maiores ou anteriores. Já vimos aqui um pouco sobre a mensagem de Amós, que era do Reino do Sul, mas foi para o norte. É um homem simples, que cuidava de animais, foi chamado por Deus para poder pregar, anunciar a palavra de Deus. A dona Débora escreveu: bom dia, irmãos, graça e paz, orem pela minha família. Vamos orar aqui, dona Débora, eu vou até anotar, tá bom? Seu pedido. Família. Dona Débora está de luto pelo falecimento do seu irmão, chamado Rui. Vamos orar por isso, dona Débora. Ju Souza, bom dia, Mônica. E aqui, mais uma vez, como os profetas menores são comuns, Amós traz algumas sentenças, algumas ameaças da parte de Deus, alguns juízos. Geralmente, os profetas eram levantados quando a palavra de Deus era esquecida. Então, eles precisavam vir e fazer lembrada a palavra de Deus. Bom dia, dona Cota. Bom dia, Renata. A Mônica escreveu: bom dia, amados irmãos em Cristo. Daqui de Brasília, Distrito Federal. Então tá lá, junto com a família, né, Mônica? Deus abençoe vocês aí. Dá um abraço no Mazinho por nós. E aqui no capítulo 3 de Amós, é isso que nós vemos. Nós vemos o profeta com algumas ameaças de castigo de Deus para o povo que estava abandonando a sua palavra. E é sempre difícil, quando nós lemos textos assim, pensar em aplicações para a nossa vida de oração, aplicações para a nossa vida pessoal, mas certamente é a escritura cristã, é a escritura de Deus. Então tem coisa boa, você vai ver aqui. Então acompanhe a leitura que eu vou fazer e preste atenção, e depois nós vamos ver como nós temos motivos para orar com base nesse texto. Bom dia, Hudson, seja bem-vindo, meu irmão. Capítulo 3 de Amós diz assim: ouçam, preste atenção na palavra ouvir. Ouçam,
a palavra que o Senhor fala contra vocês, filho de Israel, contra toda a família que ele tirou da terra do Egito. Ele diz: de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Portanto, eu os punirei por todas as suas iniquidades. Será que dois andarão juntos se não tiverem acordo, se não estiverem de acordo? Será que o leão vai rugir na floresta sem que tenha encontrado a presa? Será que o leãozinho fará ouvir sua voz no covil, se não tiver apanhado nada? Será que a ave cairá na armadilha se o laço não estiver armado? Será que o laço se levanta do chão sem que tenha apanhado alguma coisa? Será possível tocar a trombeta na cidade sem que todo o povo comece a tremer? Será que sobrevirá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não ficará com medo? O Senhor falou, quem não profetizará? Proclamem nas fortalezas de Asdod e nos palácios da terra do Egito o seguinte: reúnam-se nos montes de Samaria e vejam que grandes tumultos lá existem e que opressões há no meio dela, porque o povo de Samaria não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus palácios a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: o inimigo cercará sua terra, destruirá o seu poder, e os seus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha de um animal, assim serão salvos os filhos de Israel que vivem em Samaria, com apenas um canto da cama e parte do leito. Ouçam e deem testemunho contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel, por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Destruirei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim ficarão em ruínas, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. É um texto de juízo, né? Deixa eu completar quem chegou aqui. Farley, bom dia. Dioneia, bom dia. Deus abençoe vocês. É um texto de juízo, mais uma vez. Profetas menores vão anunciando. Samaria, Israel, o reino do norte. Bom dia, Péricles. Jesus te abençoe. Judá e Benjamim, o reino do sul. No reino do norte, o reino do sul também cometeu seus pecados, mas no reino do norte, todo tipo de impiedade, de maldade e de injustiça estava acontecendo porque o povo havia abandonado Deus e a sua palavra. A Dioné colocou que quero agradecer a Deus por ter concluído minha pós-graduação em farmácia clínica. Em Deus é fiel. Vamos agradecer aqui, Dioné. Gratidão. Muito bem. Então, o processo que aconteceu em Israel é semelhante com o que acontece com você, comigo individualmente e com uma nação. Que é, primeiro, abandonar o culto. Quando o reino se separou, a turma que ficou no reino do norte ficou separada do templo no reino do sul. E Jeroboão, que era o rei na época, falou: não quero que o povo desça para o culto. Porque se eles descerem para o culto, eles vão querer reunificar as tribos. Então nós vamos criar o nosso culto aqui em cima. Veja a estratégia do diabo. O diabo sabe, o nosso inimigo sabe, que se nós estivermos no culto, o ambiente, a palavra, a presença de Deus, os louvores, a comunhão, vai nos unir. E a obra do diabo é separar. Porque quando o povo está unido, ele se torna forte.
Isso aconteceu lá em Babel. Deus viu o povo unido, mas para o mal, e Deus separou o povo, porque sabia que unidos ali para o mal, eles iriam prosperar para o mal. Então Deus tinha que separá-los ali para futuramente uni-los em Cristo, uni-los no que é certo. Por isso que em Babel nós temos as divisões das línguas, mas no Pentecostes nós temos todo mundo falando a mesma língua, falando a língua e todo mundo entendendo. Porque ali há a união que é poderosa, a união através da palavra de Deus. Então deixar de ir ao culto, deixar de ter comunhão com os irmãos, é o primeiro passo. É uma estratégia enganosa de Satanás para o seu coração, para dizer que você pode ter sua espiritualidade em altíssimo nível, frequentando pouco a igreja. Isso é mentira. Isso é mentira. Você não terá uma espiritualidade vibrante, dinâmica, crescente, não frequentando o culto ou frequentando pouco o culto. Porque tudo que a igreja faz, tudo que o povo de Deus faz, é para que as pessoas se reúnam em culto, sabia disso? Porque tudo que a igreja faz é para a glória de Deus. Evangelismo, trabalho social, estudos da palavra de Deus, vida devocional, é para a glória de Deus. É para a missão que Deus nos deu. E a missão é que todos os povos se unam em culto, em louvor, para que os bancos vazios que estão na igreja se encham, para que os horários vazios no domingo sejam preenchidos com mais cultos, para que Deus seja glorificado. Então, se você não vai ao culto, ou vai ao culto uma vez por mês, ou vai ao culto apenas quando sente vontade, e acha que pode ter a sua espiritualidade em casa, lendo a Bíblia, você está no engano de Satanás, porque isso é mentira. É assim que começa o fracasso de uma nação. Deixa eu ler aqui o pedido de oração da Mônica. Bom dia, Sirlene, Jesus te abençoe. Peço oração pela minha amiga e irmã Francinete para resolver os problemas de transferência do apartamento que ainda está no nome da pessoa que ela comprou. E a procuração venceu e a moça está de má fé. Então vamos orar por isso, Mônica. Francinete. Apartamento. Bom dia, Bá. Bom dia, Sirlene. Então era isso que estava acontecendo no Reino do Norte. Se afastaram do culto. E quando eles se afastaram do culto, se afastaram da palavra de Deus. E quando a nação se afasta da palavra de Deus ou não tem a palavra de Deus, pode ter certeza, ela vai mergulhar em corrupção moral. Havia corrupção no governo, havia corrupção no magistrado, havia corrupção na religião e havia imoralidade na cidade. Você acha que o Brasil é diferente? Eu vi o pastor Renato Vargens postando uma matéria, não sei da procedência dela, falando que o Brasil é considerado o segundo país mais promíscuo do mundo. Você parou para pensar nisso? O segundo país mais imoral do mundo. Nós moramos na cidade de Belo Horizonte. É uma vergonha para mim, que sou crente e que moro em Belo Horizonte há mais de 10 anos. É uma vergonha para mim que sou pastor de uma igreja em Belo Horizonte. Saber que nos últimos 5 anos aí, 6 anos talvez, não sei, Belo Horizonte entrou no circuito do Carnaval Nacional. Nós somos uma das 5 cidades onde mais comemora o Carnaval, perdão.
Nós somos o quinto, nós estamos entre os 5 maiores carnavais do país. E nós nem temos tradição assim tão forte de carnaval, tem lá dos bloquinhos, das marchinhas, né? Mas se tornou uma marca da nossa cidade. Bom dia, Miriane. Bom dia, dona Clarice. Agora é o seu Moreira, né? Bom dia, seu Moreira. Imoralidade. Por quê? Porque as pessoas se afastaram da igreja e da palavra de Deus. Onde não tem culto, não tem palavra, tem imoralidade. Tem corrupção. Precisa falar de corrupção? Tem corrupção, tem violência, tem crime. E isso é o que nós estamos vivendo no nosso país. E era o que vivia lá na época de Amós, em Israel. Por isso Deus manda a sua palavra. Qual que é a solução de Deus para uma sociedade imoral? A sua palavra. Ele diz aqui, ó, ouçam a palavra do Senhor. A Sandra pede oração pela vida espiritual da Bruna, sua filha, né? Sobre escolhas. Ok. Eunice lembra do Fernando. Nós temos orado. Vou trocar minha caneta aqui, meus irmãos, que minha caneta está falhando. Vai ficar ruim para eu escrever. Só um minuto. Já está 42 dias no CTI. Vamos orar. Bom dia, Ângela. Deus te abençoe. Esse é o seu telefone, né, Moreira? Ok. Então, a primeira coisa, aquilo que Deus fala, a solução de Deus para uma sociedade igual a nossa é: ouçam a palavra de Deus. Ouça a palavra do Senhor. E aqui 3 motivos que nós vamos orar para a nossa relação com a palavra de Deus. Primeiro, a palavra de Deus deve ser temida. Ele diz aí, de todas as famílias da terra, somente vocês eu escolhi. Portanto, eu os punirei por todas as suas iniquidades. O leão ruge na floresta. Será que ele não tem presa? O leãozinho sai do seu covil. Será que ele não vai pegar nada? A ave cai na armadilha. Será que o laço não está armado? Será que o laço levanta se não pegou nada? Será que não vai tocar trombeta na cidade sem que a cidade comece a tremer? Será que não sobreviverá nenhum mal para a cidade sem que o Senhor não tenha feito? Olha o que o profeta está dizendo. Acordem, né? Se Deus está falando, se Deus se levantou como um leão, você não vai ficar com medo? Você não vai temer? Eu já contei na igreja a experiência da última vez que eu fui ao zoológico com meus meninos e com os sobrinhos. E o leão estava preguiçoso, estava dormindo lá na pedra, preguiçoso, não dava ideia para ninguém. E um monte de gente em volta querendo que ele levantasse, que tirasse foto. O leão não estava dando ideia para ninguém. Aí quando eu me aproximei um pouco mais, esse leão levantou a cabeça e me olhou. Eu não sei se ele me achou uma presa saborosa, mas ele começou a me encarar. E eu mudava de direção, ele mudava também. Eu andava para um lado, ele andava também. E os olhos dele estavam fixos em mim. E eu estava separado por uma grade, por um fosso enorme. Eu confesso para você que minha alma gelou, que eu tive medo daquele leão. E ele estava preso, ele estava enjaulado. Mas ver aquela fera devoradora de homens me olhando e me vendo como uma possível presa para suas garras,
Eu temi. Então, imagina topar com um animal desse na savana, na floresta. É o terror. E é isso que Amós está dizendo aqui. Você vai topar com um leão e não vai ter medo? A palavra de Deus deve ser temida. Nós devemos ler as ameaças dessa palavra contra nós. Isso são as ameaças de Deus. E elas devem ser levadas a sério. Deixa eu cumprimentar aqui a Ana Cláudia, que chegou, e o Rócio Neves. Deus abençoe, Rócio Neves. A Beth pede oração aqui também pela saúde do pai, Maurício, que vai fazer cateterismo na sexta. O Beth, vamos orar por ele. Então, nós não podemos ler a palavra de Deus e ver ameaças tão sérias como essa, fingimos que não é com a gente, porque a nossa nação está muito parecida com a nação de Israel naqueles dias. Porque nós também, nós como povo de Deus em geral, passamos a tratar o culto a Deus como algo secundário, como algo de menor importância. Nós mandamos os nossos filhos para todas as programações da escola, mas para a escola dominical eles podem dormir até mais tarde, está chovendo. Nós frequentamos todas as reuniões mais importantes da semana, não perdemos uma reunião da família de confraternização que tiver. Mas o culto, eu posso ir isso apenas quando der. E isso, meus irmãos, nós estamos atraindo essa ira de Deus sobre nós. Bom dia, Jeane. Jesus te abençoe. Então, em primeiro lugar, precisamos orar para que Deus desenvolva temor no nosso coração com relação à sua palavra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Devemos orar para que jamais percamos o temor. O temor é uma santa reverência, é um santo respeito, é uma admiração digna por alguém. Então, temer a Deus é respeitá-lo profundamente. Se ele fala, nós nos calamos e ouvimos e prestamos atenção em cada detalhe do que ele falou. Nós meditamos naquilo e levamos aquilo muito a sério, porque nós o tememos, porque nós o respeitamos. Segundo, essa palavra deve ser proclamada. A única esperança para uma sociedade imoral é a proclamação da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que aprove ao Senhor salvar o mundo pela loucura da pregação, pelo anúncio da sua palavra. Vini Alves, Jesus te abençoe, seja bem-vindo. Ô Lucas, seja bem-vindo, meu irmão. Jesus te abençoe. Então a palavra deve ser temida por nós, os que cremos, e deve ser proclamada por nós, os que cremos. Ele diz no versículo 8, o leão rugiu, quem não ficará com medo? Agora a segunda parte, o Senhor Deus falou, quem não profetizará? Olha o 9, proclamem nas fortalezas de Asdod e nos palácios da terra do Egito o seguinte, reúnam-se nos montes de Samaria e vejam que grandes tumultos lá existem e que opressões há no meio dela. Ou seja, falem, preguem a palavra de Deus. Bom dia, Carol, seja bem-vinda. Anunciem essa palavra de Deus, proclamem essa palavra de Deus. E aí você já ouviu uma expressão que diz assim, pregue sempre, se necessário, use palavras. Olha, essa frase é muito falaciosa, muito perigosa. Ela implica que nós pregamos mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. E há um erro nesse pensamento. Nós pregamos também com as nossas ações, sem palavras. Mas elas só são mais efetivas quando elas sucedem às nossas palavras. Ou seja, falar é necessário. Anunciar é mandamento de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É o que diz o apóstolo Paulo. E olha o que diz Amós. Ouçam a palavra de Deus. A Bíblia é coerente com seus próprios argumentos. Então devemos orar
para que Deus nos ajude a anunciar sua palavra. Com a nossa boca, com a nossa vida, com as oportunidades que Ele nos dá. Então veja, você não precisa ser um pregador, um orador formado no seminário, mas você pode falar daquilo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que você tem experimentado. Você pode compartilhar isso em forma de testemunho. Você pode convidar o seu vizinho para ir no pequeno grupo que você frequenta, o mais próximo da sua casa. E lá ele vai estar exposto à proclamação da palavra de Deus. Você pode ser um frequentador de culto e convidar alguém para ir ao culto, onde vai ouvir a pregação da palavra de Deus exposta de maneira clara e genuína no meio dos irmãos. Então nós temos diversas formas de fazer isso. Você pode usar suas redes sociais para poder colocar um versículo, para poder colocar um trecho de pregação, para poder anunciar a palavra de Deus. Ou até mesmo você falando aquilo que a palavra de Deus diz. A Mônica pede oração pelo seu retorno para Belo Horizonte hoje ou amanhã de carro. Vou colocar aqui, Mônica. Então a palavra deve ser proclamada, anunciada. E em último lugar, a palavra deve ser celebrada. Celebrada. Eu tenho algo maravilhoso nesse texto que chama a minha atenção, que é motivo para a gente orar sempre, né? A palavra de Deus, por mais dura que ela seja, Deus sempre traz, junto com o seu juízo, um sinal da sua graça. Uma boa notícia. Os profetas menores são conhecidos por serem duros, pegarem mensagens de destruição, onde Deus fala num capítulo que cansou de Israel, que não vai mais ter misericórdia, que vai derramar sua ira e tal. Aí no capítulo posterior, Deus fala, voltem para mim, eu vou te abraçar, vou te recolher. Deus é um pai amoroso. Então mesmo quando ele repreende, ele também oferece amor, ele oferece sinal de sua graça. Então a palavra, além de temida, além de proclamada, ela tem que ser celebrada. Ela tem que ser exaltada porque ela nos traz motivo de esperança. Domingo o nosso irmão Osés pregou sobre esperança. Eu ouvi a mensagem abençoadora que ele trouxe. Nós devemos ter esperança em Jesus. E olha o que ele diz aqui no versículo 12. Está falando um monte de maldição que vai destruir, que vai acabar, né? Bom dia, Célia. Jesus te abençoe. Mas no versículo 12, a imagem é muito forte para nós. Assim diz o Senhor, como um pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha de um animal, assim serão salvos os filhos de Israel que vivem em Samaria, com apenas um canto da cama e parte do leito. Imagina a cena, ele falou, Deus é um leão que saiu para devorar. E aí, ele pegou a presa. Mas aí vem o pastor. E o pastor verdadeiro é o pastor que arrisca a sua vida pelas ovelhas. Davi disse que certa vez apareceu um leão e outra vez apareceu um urso e arrebatou uma ovelha do rebanho. Davi lutou com o leão, lutou com o urso e salvou a ovelha da boca da fera. Isso é um pastor. E aí esse pastor aqui de Amós, e Amós era pastor também, vai lá e segura as perninhas da ovelha que está dentro da boca do leão. E fica ali debatendo com o leão. E puxa. Só sai duas perninhas na mão dele. A ovelha foi embora. Mas aqui a ovelha não é uma pessoa. A ovelha aqui é a nação de Israel. Ou seja, ainda que eu venha para destruir, um pedacinho vai ficar. Um remanescente fiel vai ficar. Ainda que eu corte a árvore, ao cheiro das águas ela brotará. Vai nascer um brotinho, vai ficar um toco. E desse toco
vem o renovo. E dessa perninha da ovelha, e dessa orelhinha que ficou, e desse pedacinho da cama, Deus está dizendo: eu vou regenerar, eu vou restaurar, eu vou redimir. E nós conhecemos um pastor que deu sua vida para as ovelhas. Nós conhecemos um pastor que não é mercenário, que veio e, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E ele mesmo se colocou na boca da fera. E a fera não é o diabo, não, tá? Aprendam de uma vez por todas, por favor, que Jesus não estava na cruz pagando nada para o diabo. Como a gente aprende de vez em quando que Jesus estava ali comprando o diabo, a nossa alma de volta. O diabo não tem nada. Quem aplicou a cruz em Jesus não foi o diabo. Quem aplicou a cruz em Jesus foi Deus, o Pai. Jesus estava pagando o Pai. A dívida é com o Pai, não é com o diabo. O diabo é só mais um bulldog, mais um cachorro de Deus. Que ele ordena e vai, ele é subir, ele para. Deus que manda. Mas Jesus estava ali pagando o preço. Pagando, se entregando. Para resgatar o remanescente fiel. Que através dos quais muitos seriam salvos. Bom dia, Denis. Deus te abençoe. Então a palavra de Deus tem que ser celebrada. Porque mesmo quando nós estamos em uma nação parecida com Israel, com injustiça social, com imoralidade e pecado, até mesmo quando, para nossa vergonha, moramos em uma cidade que tem um carnaval tão famoso, Deus ainda salva um pedacinho. E esse pedacinho, desse pedacinho, ele aviva a sua obra. Ele salva vidas. Faz proclamado o seu nome. Aquece corações. Restaura famílias. Salva casamentos. Traz os filhos perdidos de volta para o lar. E faz anunciado a sua palavra. Que coisa maravilhosa. A palavra de Deus tem que ser celebrada mesmo. Nós precisamos orar para que Deus nos capacite para proclamar essa palavra. E devemos orar para que nós nos alegremos com essa palavra. Nós encontremos esperança com essa palavra. Porque se essa palavra alegrar o nosso coração, se essa palavra correr nas nossas veias, ela vai sair pelos nossos poros. E todos vão ver a glória de Deus através da sua vida. Então aproveite esse dia. Está começando, quase 8 da manhã. Se você ainda não leu sua Bíblia, separe um tempinho, vai ler sua Bíblia com amor, com alegria, com expectativa, com fervor, para que o seu dia reflita a glória de Deus. Vamos orar por isso? A Renata pede oração também pela vida do meu filho Pedro, para que o Senhor dê sabedoria e maturidade em tudo que ele faz. Vamos orar, Renata? Pedro. Feche seus olhos, ore por isso, ore para que a palavra de Deus seja temida, proclamada e celebrada nas nossas vidas e na nossa nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Pai bendito, obrigado por esse dia, obrigado pela tua palavra, obrigado porque mesmo em textos que nos confrontam profundamente, o Senhor está nos abençoando. Porque a sua palavra também repreende e corrige para nos treinar e nos habilitar para toda boa obra. Deus, nós colocamos diante do Senhor a nossa vida e pedimos que o Senhor desenvolva no nosso coração esse temor santo pelo Senhor e pela tua palavra. Que a respeitemos, que a honremos e que Deus Senhor nos capacite para proclamá-la, para anunciá-la com o nosso coração, com a nossa boca, nos ambientes onde o Senhor nos colocar. E possamos nos alegrar
celebrar na palavra do Senhor, na esperança da redenção que o teu Filho nos promove através da sua obra. Deus, e possamos nela nos alegrar e encontrar prazer e deleite para a nossa vida. Deus, porque tememos a sua palavra e cremos nela, colocamos diante do Senhor os nossos pedidos de oração. Oramos pela nossa irmã Débora, pela sua família, que está enlutada, Deus, pela perda do seu irmão. Também lembramos do Jonatas, Deus, que perdeu o seu pai nessa semana. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe sua vida, sua família, a família da dona Débora, aqueles que se encontram enlutados nesses dias, ó Pai, que o Senhor seja a consolação na vida deles. Oramos pela Dioneia, Deus, agradecemos junto com ela, louvamos ao Senhor junto com ela pela conclusão do seu curso, que o Senhor Deus continue abrindo as portas sobre ela, tanto profissional quanto espiritual, para que ela possa, Deus, experimentar o melhor do Senhor na sua vida. Oramos pela Mônica, Deus, pela sua viagem de retorno a Belo Horizonte, ela que está em Brasília, seja hoje, seja amanhã, que o Senhor os traga em segurança, guardados pelo Senhor. E também, ó Deus, oramos pela sua amiga Francinete, que está nessa situação tão difícil, ó Pai, irmã em Cristo, que tem um apartamento, que ainda não saiu a documentação, e fica essa possibilidade, ó Deus, de ser enganada. Deus, que o Senhor não permita que isso aconteça, que só a livre de toda a injustiça e a abençoe, Deus, nessa área. Oramos, ó Deus, pela vida da Bruna, filha da Sandra, por sabedoria nas suas escolhas. Assim também, Deus, como a vida do Pedro, filho da Renata, também por sabedoria, maturidade nas decisões. Ó Deus, tantas coisas impactam o nosso futuro, que, Deus, esses filhos sejam sábios, ó Deus, e temam o Senhor. Lembrem-se, ó Deus, da tua palavra, temam a sua palavra e possam viver a partir dela. Lembramos-nos, ó Deus, do Fernando, que se encontra internado já no CTI há 42 dias, ó Pai. E só mesmo um milagre do Senhor para tirá-lo daquele lugar. E nós cremos que o Senhor é um Deus do milagre. Ele está desenganado pelos médicos, mas o Senhor pode fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, ó Deus, nós oramos pela sua vida, oramos para que o Senhor o recupere e estabeleça sobre ele a sua vontade. Também abençoe seus familiares, ó Deus, trazendo a paz que excede todo entendimento. Oramos pelo Maurício, pai da Beth, que Deus irá fazer um cateterismo na sexta-feira. Abençoe sua saúde, suas emoções, os médicos, que seja tudo, Deus, bem sucedido. Ele possa sair desse lugar, ó Deus, restaurado, renovado pelo Senhor. Obrigado por esse dia, colocamos diante do Senhor a nossa vida, a nossa semana e pedimos que o Senhor nos dê ouvidos abertos para a tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, uma ótima terça-feira, uma semana abençoada e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Até lá.